Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 29 de outubro de 2023, celebramos o 30º domingo do tempo comum, o último domingo do 10º mês deste ano de 2023, outubro, mês missionário e mês do Rosário. Escutemos, ouvinte, a palavra de Deus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ouvinte, vamos então analisar cada passo dos versículos que nós acabamos então de escutar. Jesus está em Jerusalém e os diversos grupos de pessoas pertencentes ao ambiente social, religioso, político, esses grupos o circundam e o interrogam. A semana passada eram os discípulos dos fariseus e os herodianos mandados então pelos fariseus. Esta semana o texto diz que são os fariseus. A notícia de que Jesus tinha derrotado os saduceus numa disputa não é para os fariseus um motivo de satisfação, uma vez que eles são rivais, mas um estímulo para que, associados aos escribas, eles novamente fizessem um conluio contra Jesus. O verbo grego correspondente a tapar a boca ou reduzir ao silêncio é uma expressão figurada cujo significado afirma a superioridade do magistério de Jesus. Se reuniram em grupo, diz o texto, é algo do tipo daquilo que diz o Salmo número 2 da Escritura, falando de um reunir-se de um rei e de um príncipe contra o Senhor e o seu ungido. Um deles, então, perguntou a Jesus para experimentá-lo, diz o texto. Um deles é um especialista em lei, um jurista, um que conhece a Torá e sabe interpretá-la. Era, talvez, ouvinte, um procedimento normal no estilo escolar de então, levantar questões difíceis para que o mestre de turno pudesse responder. Quem pergunta pode fazer, então, a pergunta com a intenção de pôr à prova o conhecimento do outro mestre e também pode fazer, como diz o texto, talvez com a intenção de comprometê-lo. Quanto o evangelista Mateus diz que a pergunta é uma tentação, portanto tem um valor pejorativo. Os fariseus, para não arriscar outro fracasso, escolheram uma pessoa competente, um doutor da lei, chamando-o para poder fazer a tentação a Jesus. Os pertencentes à instituição religiosa, segundo São Mateus, são agentes do tentador e continuam a ação daquele que faz no deserto a tentação a Jesus, que é o diabo. Eles, durante toda a existência de Jesus, eles vão então tentá-lo. O objetivo, então, é aquele que vimos no Evangelho da semana passada, por Jesus em dificuldade, para ver se ele comete um deslize na interpretação da lei e é indiciado num tribunal judaico. Os adversários, então,
estão articulando a condenação de Jesus, que acontecerá mais tarde. A sentença culminará na paixão e morte de Jesus. Como vimos, Jesus tinha saído vitorioso de uma discussão com os saduceus, e eis que outro adversário propõe uma outra prova, um desafio. O texto diz, portanto, que é um fariseu, um representante da classe cuja nota principal é o conhecimento e cumprimento da lei. É uma pergunta feita em nome de todos e todo o grupo está de tocaia esperando a resposta. Mateus, como vimos, diz que eles querem experimentar a Jesus. A pergunta, então, qual é, ouvinte? Ela, portanto, se configura assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Com essa pergunta, se quer solucionar uma questão que inquietava as autoridades religiosas: a posição de Jesus em relação ao decálogo. A pergunta se deve ao fato de que Jesus não somente parece ter tomado distância dos mandamentos, mas quando foi necessário, Jesus chegou até a transgredi-los. O doutor da lei não se dirige a Jesus para saber a sua opinião, mas para controlar a sua ortodoxia e para poder denunciá-lo como blasfemo, coisa que nós já falamos anteriormente. Todos os mandamentos têm uma importância e eles se constituem uma exigência importante porque eles são oriundos de Deus. Porém, a expertise dos especialistas tinha estabelecido entre os mandamentos, por exemplo, uma hierarquia de valor. Por exemplo, em relação ao cumprimento, os mandamentos podiam ser leves e graves. Em relação ao esforço que exigiam, eles podiam ser fáceis e difíceis. Em relação à importância do que proíbem e do que mandam, eles podiam ser considerados pequenos e grandes, ou eles podiam ser uma espécie de síntese de outros por causa de outros mandamentos. Existia uma preocupação entre os rabinos de catalogar, classificar, hierarquizar a multiplicidade dos mandamentos contidos na Torá. Os rabinos tinham resumido a lei de Moisés em 613 mandamentos, 365 em forma negativa: não deves fazer isso, são proibições, representando os dias da semana, e 248 simbolizando as partes do corpo, como se pensava no passado, os mandamentos em forma positiva. Farás assim. Em outras palavras, a questão é até compreensível para alguém que estivesse interessado no cumprimento da lei. Se tudo era ordenado por Deus, ele exige a obediência a todos os preceitos. Existe então a hierarquia, um critério de importância? A resposta deveria ser: é o sábado, porque até Deus respeitou o sábado, não trabalhando no sétimo dia. A transgressão do sábado equivalia ao cumprimento de toda a lei e a desobediência era punida com a morte. Jesus curava aos sábados, demonstrando-se assim livre em relação ao preceito sabático. Jesus disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus, então, tinha sempre algum critério importante para submeter os mandamentos. Aí compreendemos, então, a pergunta do mestre da lei. Os mandamentos, então, são uma espécie de dom de Deus, foram outorgados ao povo como um caminho de vida. Longe de ser um peso ou uma limitação à liberdade humana, os mandamentos são uma ajuda para agirmos de maneira mais adequada e mais próxima à vontade de Deus, e para evitar todo abuso que prejudicasse a pessoa humana e a levasse à ruína. Na pessoa humana também se apresentam muitos impulsos, desejos e tendências.
O homem também está submetido a muitos influxos internos e externos. O que, então, podemos fazer? Como devemos nos comportar? Os mandamentos eram uma ajuda necessária para responder a essas interrogações. A importância da pergunta feita pelo doutor da lei se revela também no modo como Jesus responde imediatamente e de maneira direta, passando inclusive por cima da maldade de seus adversários, e Jesus responde sem meias palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Estas palavras o bom israelita não somente rezava, mas estas palavras estavam escritas nas flâmulas que eles traziam nos braços e nas outras partes do corpo, e também eles tinham essas expressões pregadas nas portas de suas casas. O preceito do amor total a Deus é a síntese da espiritualidade do Deuteronômio, que inclusive influenciou o Novo Testamento. Jesus retoma, então, essa espiritualidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O amor, então, não está enraizado na superfície emocional, mas na profundidade do que o vocabulário bíblico antropológico chama de coração. É totalidade e entrega. Toda a potência, atividade e atitude devem estar canalizadas na direção do amado. Não se trata de um amor a um ser divino abstrato, mas o texto diz: amarás o Senhor teu Deus. Portanto, se trata de abrir com ele uma relação amorosa, a ele que se manifestou cheio de misericórdia durante toda a trajetória de vida do povo de Israel. Esse amor deve proceder do coração, da alma e da mente. Essas faculdades representam, na realidade, todas as faculdades e as capacidades do ser humano. O homem e a mulher devem amar com todas estas faculdades. A repetição constante, tu e todo, assinala que se trata de uma entrega realmente pessoal e total de todas e de cada uma das faculdades e capacidades humanas. Com isso se esclarece também que o amor não é um mero sentimento, mas entrega de todo o nosso ser a Deus. O homem e a mulher, com tudo aquilo que vivem, estão orientados até o seu Senhor. O segundo mandamento é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Também, em relação ao próximo, se sublinha a relação de vinculação pessoal. Teu próximo. Na parábola do bom samaritano, Jesus demonstra que, independente dos laços familiares ou de pertença ao mesmo povo, o próximo é a pessoa que se encontra em necessidade e que precisa de ajuda. O amor até o próximo deve deixar-se guiar pelo amor que cada um tem por si mesmo. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. O segundo mandamento, portanto, é semelhante ao primeiro. O primado do mandamento do amor a Deus não subtrai o valor do mandamento de amor ao próximo, mas o exige. O amor a Deus requer, quase por necessidade, o amor ao próximo. Quem ama a Deus não pode não amar ao mesmo tempo também o próprio irmão. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, diz então a primeira carta de São João. A ligação indissolúvel que une os dois mandamentos pode ser encontrada na verdade fundamental do homem criado à imagem e semelhança de Deus. É nesta relação de imagem, nesta semelhança vertical, que o homem pode amar Deus no amor que doa a outra pessoa. Mas no próximo se reconhece a própria imagem, se reconhece a imagem divina que está nele. Aqui divino e humano se encontram até formar uma só coisa.
os 2 mandamentos, então são 2, mas ao mesmo tempo são um só mandamento. Nós poderíamos pensar que, reduzindo os 613 mandamentos a 2, Jesus teria facilitado a nossa vida. Ao contrário, as coisas se complicaram ainda mais. Significa que Deus exige que, ao obedecermos, o façamos com amor verdadeiro. No serviço que lhe prestamos, nós o fazemos como expressão do amor enorme que temos por ele e pelos seus filhos, as pessoas que estão próximas de nós. Então, a primeira coisa que Deus exige de seus filhos é um amor total e pessoal a si mesmo. O Deus de Jesus Cristo não quer próximo de si filhos educados, mas filhos que amam, e não servos simplesmente obedientes. Não serve para nada o cumprimento escrupuloso da vontade de Deus se é fruto do medo. Deus não é um patrão de quem se sente medo, de quem se espera o reconhecimento do salário de um serviço prestado. Deus é um pai que ama os seus filhos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar com tudo, tudo e tudo. Jesus repete 3 vezes a única medida do amor, isto é, amar sem medidas. Amar a Deus com todo o coração é totalidade, mas não exclusividade. Quem ama a Deus sem medidas e sem limites, também depois estende o amor aos seus filhos e filhas. Deus não é ciumento. Não rouba o coração da pessoa amada, mas o multiplica, dilata, difunde o seu coração para que ame ainda mais outras pessoas. Amarás é o verbo que Jesus utiliza e é um verbo no futuro. Isso para dizer que a ação de amar não está concluída nunca. Não é uma obrigação, mas uma necessidade de vida, um respirar. O que farei amanhã? Amarás. O que farei o ano que vem? Amarás. Qual será o destino da humanidade? Amarás. É um verbo no futuro porque narra a história infinita de cada um e de cada uma de nós. Os cristãos não acreditam numa série enorme de doutrinas, de verdades, de mandamentos, mas são aqueles que acreditam no amor como força determinante da história. O ideal que Jesus apresenta corresponde ao desejo mais profundo de nosso coração. A pessoa humana não se realiza senão no amor. Jesus acredita no amor, confia no amor, funda o mundo sobre o amor. Agora nós podemos compreender, ouvinte, a segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo nos diz que ele, Silas e Timóteo manifestaram para com os Tessalonicenses uma vida de amor. Os Tessalonicenses imitaram os 3 e são os Tessalonicenses para toda a igreja da região. São exemplos de vida dedicada, de amor a Deus e de amor ao próximo, tornando-se imitadores dos 3 apóstolos e compartilhando a coragem, a firmeza da fé diante dos ataques das forças do mal. Os Tessalonicenses se tornaram também modelos para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Paulo se deixa tomar pelo entusiasmo e profunda estima pelos Tessalonicenses, chegando a afirmar que a fama dos Tessalonicenses se espalhou por todos os lugares e que ele não tem necessidade de falar nada. De pagãos, os Tessalonicenses se tornaram verdadeiros adoradores de Deus e testemunhas de amor pelos próximos. Ouvinte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.